Fala pessoal do de 10 em 10, como é que vocês estão? Tava aqui sumido. Tô de volta, dessa vez de um jeito um pouco diferente e eu vou explicar para vocês o motivo. Inicialmente no de 10 em 10, para quem acompanhava, para quem lembra, nós investíamos R$ 10 todas as segundas-feiras. E na sexta-feira a gente olhava ali como é que tava. E isso aqui que aconteceu? Era correria, a minha empresa que ela cresceu, eu mudei de espaço, né, que se você ver aqui o fundo aqui é diferente, e eu estava sem tempo para acompanhar. E o que eu estou fazendo agora? Estou fazendo de uma forma um pouco diferente. Eu vou fazer uma aplicação de R$ 10 por dia, incluindo sábados e domingos. Então, toda semana vai dar aí R$ 70, R$ 10 por dia. Por que eu fiz dessa forma? Com R$ 10 por semana, a gente acaba ficando muito travado, certo? Em que sentido? Poxa, eu quero fazer uma aplicação na casa de R$ 100, que a maioria dos títulos dos fundos, ou algum fundo ali de 30, 40, R$ 60, eu ia ficar muito tempo parado esperando. Eu ainda estou dando preferência para fundos de base 10, para ser mais dinâmico. Só que, poxa, se eu quiser fazer uma aplicação de um fundo que seja base 100, que o valor base monetário seja de R$ 100, eu só espero 10 dias. Ou se eu já estiver tendo alguns rendimentos, ou se tiver algum dinheirinho que tenha sobrado na conta, eu consigo diminuir esse tempo. Então, no pior dos cenários, 10 dias. Então, você imagina, da outra forma, demoraria 10 semanas. E como o propósito é a gente ir comprando e permanecendo esse dinheiro lá ao longo das semanas, meses e anos, para eu fazer essa troca, eu teria que vender algum ativo ou me desfazer de alguma posição para eu comprar outra de base 100, o que fugiria um pouco do propósito dessa experiência. Então, troquei ali. Eu entendo que muita gente pode ser que não tenha R$ 70 por semana, ou nesse cenário de 280 a R$ 310 por mês. É ok, mas isso é baseado, é uma experiência que eu estou fazendo, e você, caso queira fazer, adeque a sua realidade, tá? Eu estou fazendo isso aqui diário até para eu ter uma resiliência maior, conseguir acompanhar com mais frequência e conseguir gerar mais conteúdo aqui também quando eu achar que for pertinente, certo? Então aqui eu vou passar para minha tela e vocês já vão ver o seguinte. Nós temos aqui 48,50 investidos, certo? De um total de 50, então teve uma leve queda aí. Só que já tem provisionado rendimentos desses rendimentos aqui. Esse fundo que eu estou utilizando é o SNFZ11, que eu sou no Fazendas. Ele está com um pagamento de dividendos provisionado de 10 centavos, certo? Na verdade não vai dar bem 10 centavos. Cadê? Tá provisionado 10 centavos, tá? Pode ser que esse valor mude para 95, enfim. Mas como eu já tenho 5 cotas já aqui, vai entrar 50 centavos nesse cara aqui, certo? Então, vou meio que, como é que eu posso falar? Vai diminuir a minha perca. E na verdade, isso aqui que eu estou fazendo é para eu ir ganhando rendimentos ao longo dos meses e dos anos. Não estou tão preocupado com o preço atual, porque como a gente pode ver aqui, ó, na cotação ajustada, né, o que seria a cotação ajustada aqui, ó, é ajustada por desdobramento, grupamentos, bonificações e proventos, dividendos. Ou seja, toda vez que o fundo me paga esses 10 centavos, esses 10 centavos ele é descontado do preço da ação. Então, esse 9,76 ele viraria 9,66, por exemplo. Então, aqui ele já vem sendo descontado. Ok? Então, e pela tese dele, que eu li aqui,
São fazendas que ficam no município de Gaúcho do Norte, inclusive são municípios perto aqui da região onde eu moro. É uma região de pouca infraestrutura. Então o fundo ele comprou essas fazendas lá com a perspectiva de valorização desse patrimônio conforme a infraestrutura da cidade for chegando. Então, conforme for tendo infraestrutura de asfalto, existe uma ferrovia aqui na região que ela já está em construção. Claro que isso não é uma coisa rápida, certo? Mas quando a gente compra um imóvel, que no caso, nesse cenário aqui, é um imóvel de fato, a gente não tem que ter pressa, tá? Porque não é... Eu não estou buscando day trade, não estou buscando valorização rápida, nada disso. Estou buscando uma construção de patrimônio consistente ao longo dos anos e que ela me dê uma renda mensal. Nesse cenário aqui, é um aluguel. E eu achei interessante, porque isso aqui é uma fazenda, né? Vou até abrir aqui, vou mostrar para vocês na prática. Vamos pegar aqui o relatório gerencial do fundo. Deixa eu achar aqui. Como é que é feito, como é que é o combinado lá do pagamento dos dividendos. É uma terra que ela foi arrendada para o grupo Jequitibá, que é um grupo grande, né? Um grupo já com histórico legal no mercado. E o combinado deles foi o seguinte: no arrendamento, o arrendatário, que é quem está alugando essa fazenda, ele paga em sacas de soja. Então ele vai pagar 15 sacas de soja por ano, certo? No caso, 15 sacas de sojas, 15 sacas de soja por hectare é o mínimo, certo? E o que exceder dessas 15 sacas, 25% da produção. Então, ou é 25% da produção, ou podendo baixar até o mínimo de 15 sacas por hectare. Então, aqui no caso, 449 hectares de área útil, 201, 370. Então, se a gente fizer uma continha aqui rápida, vou pegar aqui 449 mais 201 mais 370. Então, são 1.020 hectares de área útil. O que é a área útil? A área que é plantada, né? Geralmente essas áreas são maiores, só que tem a parte da reserva legal, tem a parte que você não pode desmatar, enfim, você tem que manter ela preservada. Então, vamos fazer aqui vezes 15, que são as sacas de soja, que seria o mínimo no caso, né? Saca de soja hoje está na casa dos R$109. Então, ele pagaria aqui R$1.667.000 seria o total do aluguel, né? E aqui a gente divide pelo número de cotas. Cadê? Vamos achar aqui, ó, número de cotas disponíveis. Então, vamos lá. Então, divido esse valor aqui. Então é isso aqui, ó, 26 centavos. Boa parte desse, e ele está distribuindo 10 centavos ali, né? Boa parte disso fica para caixa. Então ele é distribuído dessa forma. E aqui, só que aqui é o seguinte: qual que é o grande chamariz aqui dessas áreas? Ela está pagando mais do que isso hoje, porque são áreas irrigadas, tem uma irrigação. Então eles conseguem fazer de 2 a 3 plantios por ano, certo? Então, assim, 2 ali é bem ok, sendo possível fazer um terceiro, certo? Então, inclusive, como a gente, aqui eu tô com 48, eu vou colocar aqui já vou fazer o lançamento, já dessa de hoje, já tô com a ordem feita aqui, então vou adicionar o ativo, é um fundo imobiliário, SNFZ11, a compra foi de hoje, a quantidade são de 3 a 9,80, aqui já está certo, já pegou 9,80. Então adicionei o ativo, beleza. Ó, vocês podem ver aqui nos dias anteriores, ó, 1, e
aqui foi 3. Por quê? Porque acumulou sábado, domingo e mais o de hoje. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente já subiu aqui. Ó, ganho de capital. Eu já apliquei no total R$ 78,08. Tive um ganho de capital, ou seja, uma valorização. Se pega a média dos dias que eu comprei, né? Eu comprei um pouco mais barato, um pouco mais caro do que eu comprei hoje. Então eu estou com um ganho de capital de 16 centavos. Se tiver provisionado aqui, vamos ver como é que tá. Aqui não aparece ainda. Eu não sei se eu vou ganhar já referente a todas as 8 cotas que eu tenho. De 5 é certeza. Então esse valor aqui vai aumentar em mais 50 centavos. Claro que esse 16 centavos aqui é variável, está variando, né? Então todo dia o fundo ali pode cair, pode subir um pouquinho. Mas vai entrar 50 centavos aqui nessa conta. E aqui eu coloquei algumas metas, né? Então, meta de total de patrimônio de 1.000, de fundos imobiliários de 100. Eu pego metas menores aqui, até para a gente se sentir motivado, né? Média de proventos mensais, aqui eu coloquei de R$1 inicialmente, né? Esse mês aqui, 50 centavos é certeza. E na próxima aqui eu já vou meter um 5 ou 10, vamos ver aqui como é que vai ser, certo? E por que eu estou usando essa plataforma aqui do Investidor 10? Isso aqui não é patrocinado, não é nada. É pelo simples fato de que o que eu quero, o que eu preciso está aqui. Então, se eu quiser consultar o fundo aqui, eu tenho as informações, tem essa parte aqui da cotação ajustada, que eu gosto muito. Porque se a gente pegar sem ela ser ajustada, sem ela ser padrão, ela está quase que numa decrescente aqui. Né? Mas se a gente pega ela ajustada, a gente vê a evolução dela. E aqui ela está com um leve desconto patrimonial. O que é isso aqui, Juliano? Aqui no relatório dá para entender um pouco melhor. Na data desse relatório aqui, a cota, né, fechamento de mercado, ela estava sendo negociada na bolsa a R$ 9,75. Só que se a gente pegar o valor das fazendas mais o que lá tem em caixa do fundo, são R$ 9,94. Então ela estava com um desconto aqui bem considerável. Ele já caiu um pouco, agora aqui ele está trabalhando na casa de R$ 9,99. Então deu uma leve subida aqui, mas para o que eu procuro aqui, isso não me afeta em nada. A gente está no mercado de lateral, baixa para lateral, então a gente está achando muito fundo aqui num preço de 1 para 1 ou até um pouco descontado. Mas eu lembro que lá em 2019 você achava fundos lá de 1,40, 1,80, 2, ou seja, para cada R$1 que o fundo valia, você pagava 2. Então aqui no caso, para cada R$1 que o fundo vale, a gente está pagando 99 centavos. Então a gente está com leve desconto. Tá? E vamos lá. Tá, voltei para cá. Tudo que eu estou fazendo aqui... uma outra coisa, eu resetei isso aqui, tá? Como eu fazia muito tempo que eu não mexia lá no de 10 em 10, vou até voltar aqui, lá já estava com R$801 já. E eu fiquei muito tempo sem investir, sem colocar nada lá. Esse salto aqui foi numa época que eu fiquei muito tempo sem aplicar nada, eu fiz a conta de mais ou menos quanto que dava e eu apliquei a diferença. Só que assim, poxa, se eu for trazer aqui agora meio que recomeçando já R$800, meio que perderia o sentido. Então eu abri essa outra carteira aqui, certo? É a mesma coisa, só que em vez de ser semanal é diário. E vamos lá, alguns pontos. Isso aqui, pessoal, que eu estou fazendo é uma experiência minha, é um propósito meu. Então, não me copiem, a não ser que... Juliano, fui lá, vi o vídeo, li o relatório, gostei, achei bom, comprei. Aí sim, beleza. Mas não compra porque eu estou comprando, não faça isso, não recomendo que você faça isso. Tire as suas próprias conclusões. Tá no radar de eu comprar outras coisas, por exemplo, um fundo que é um ETF, né, que é negociado em bolsa, só que é um fundo de renda fixa, só que ele é negociado em bolsa. Só que isso é uma coisa que eu ainda estou lendo, é uma coisa minha, tá?
Então, assim, faça pela sua estratégia, faça com pouca grana, um dinheiro que não vá te fazer diferença. A mesma conversa que eu tinha lá quando era no de 10 em 10, certo? Outra coisa legal, que eu até havia trazido já no vídeo anterior, mas eu vou trazer mais didático no próximo vídeo. Outra coisa, do vídeo eu acredito que eu vou fazer ele semanal, não vou mais fazer 2 vezes por semana, tá? Porque não adianta também eu tentar uma frequência alta que eu não vou acabar entregando. Então, diminuo a frequência um pouco para eu ter mais consistência na entrega. Aqui no Melius, não sei se vocês lembram, mas lá no Melius é aquele aplicativo que a gente escaneia os cupons fiscais e ele te paga um cashback ou não. Aqui no meu, não sei se dá para ver, eu já tô com... Já tô com R$1,20. Cadê o trem? R$1,20. Eu cheguei ao ponto já de eu ter quase R$60 aqui. Tá? Então eu acabei. Deixa eu até ver se tem no extrato aqui, se eu consigo olhar. Cadê? Tá bem para trás. Mas enfim. Mas aqui dá para ter uma noção. Estou no extrato aqui. Vocês estão vendo aqui esses valorzinhos de R$20. Ó. Isso aqui são cupons que eu... tem um aqui de 59,20. O que é isso aqui? Se você compra alguma coisa pelo link do Melius, ele te dá um cashback. Então tem isso aqui, aí geralmente são os 20 centavos, né? É aquele negócio, pô, já comprei. Não me custa nada, sei lá, vou perder, sei lá, 20 segundos, menos até, para chegar aqui, escanear um cupom e ele poder me dar 20 centavos de cashback. Ah, nossa, mas é pouca coisa. Sim, é pouca coisa, bem pouca coisa. Só que, poxa, eu levei uma semana inteira para conseguir R$50 e para eu ter um dividendo aqui de 50 centavos. Meio que esses 20 centavos, toda vez que cai 20 centavos, o que eu imagino? É como se tivesse 2 ações a mais desse ativo específico me pagando dividendos. Tem algumas coisinhas chatinhas aqui no Melius aqui, que você tem que esperar, tem que ter um valor mínimo, acho que é de R$20, e para você poder solicitar o saque. Mas tá lá, é um dinheiro que eu já gastei, no sentido de que eu precisei ir num supermercado ou fazer alguma compra, alguma coisa que me gerou um cupom fiscal, e eu mandei para cá. Então, eu meio que tô só pegando de volta. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Isso. Então, dadas as explicações, dados os motivos por que eu sumi, estou de volta aí. E reforço, isso aqui não é uma recomendação de investimento de forma nenhuma, só que é um experimento que eu estou fazendo de compras consistentes e recorrentes de ativos para gerar renda passiva para mim no futuro, certo? Então, essa aqui é uma carteira pública, ela é um investimento completamente separado do que eu já tenho. Inclusive, abri uma conta só para isso. Então, tá tudo bem separadinho, tudo bem ajustado. Certo? Então, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui suas sugestões. E eu acredito que dessa forma vai ficar mais dinâmico, tá? Porque, de fato, R$10 por semana não estava ruim, né? Porque vocês viram aqui, já estava com 800. Quando eu olhei na época, estava em 700 e pouco, 790 e pouco. Só que como já caiu alguns dividendos aqui e algumas ações já variaram um pouquinho, hoje tem 801. Tá? Mas aqui, dessa forma diário, fica uma forma mais dinâmica. E por eu estar fazendo negociações, comprando todos os dias, acredito que eu posso dar um dinamismo muito maior aqui para esse experimento. Certo? Então, por esse vídeo é isso. E acompanhe aqui no canal. Quero trazer mais algumas coisas sobre essas tensões aqui solta ou não solta ex-presidente, tem ou não tem sanção contra ministro, esse tipo de coisa aí, né? Esse balaio de gato aí que vocês já devem estar acompanhando.
Mas o foco principal aqui, pelo menos inicialmente, vai ser essa carteirinha do canal. E algumas formas também da gente amortizar a dívida, de financiamento, tipo aqui no Melios, aqui essas coisinhas, são coisinhas pequenas, só que quando você vai juntando, você consegue um montante até que ok ali ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Então por esse vídeo é isso. Segue o canal, ativa o sininho das notificações, deixe nos comentários o que você achou, se gostou, se não gostou. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.